Olá, gente. Tudo bem? Espero que todas e todos se encontrem bem. Esse é o nosso último encontro, a nossa última aula gravada. Quero esclarecer que não estava planejado que nós fizéssemos aulas, que gravássemos aula, né? Aulas. No nosso entendimento, a construção dos conceitos exige uma ação que seja mais dialógica, né? E com as aulas gravadas nós não temos muito essa condição. No entanto, gente, com a pandemia, né, do Covid-19, nós tivemos que nos adaptar a essa situação. Bom, o objetivo dessa aula é trabalhar a farmacodinâmica. Gente, na aula anterior nós trabalhamos basicamente alguns aspectos da farmacocinética. Quando se fala em produção de medicação, de estudos da ação de medicamentos ou do estudo de uma substância farmacologicamente ativa, né, são feitos estudos de farmacocinética e farmacodinâmica. Então, o que eu apresentei a vocês são questões mais gerais sobre o uso de medicamentos de uma forma geral. No entanto, a gente foi afunilando um pouco para os psicofármacos, né? Lembrando que a ideia de ação dos psicofármacos, né? O que se espera da ação do psicofármaco é que ele haja sobre o sistema nervoso central. É isso que fundamenta os estudos da ação dos psicotrópicos hoje em dia. Então, o entendimento de como se dá os processos de neurotransmissão facilita o entendimento de como é em que se pauta ou que se fundamenta a teoria de ação dos psicofármacos, né? Nós tivemos uma aula mais específica em que nós falamos da sinapse noradrenérgica, e aquela aula, gente, é fundamental porque aquele ali é um modelo em que pode ser aplicado a basicamente todos os psicofármacos, ok? Então, relembrando que nós fizemos então uma perspectiva histórica da construção da psiquiatria moderna, da psiquiatria biológica. Nós começamos lá com os franceses, o Pinel e o Esquirot, né? Nós estamos falando aí do século XVIII para o século XIX. Aí nós tivemos, apareceu uma figura bastante importante, um psiquiatra alemão, o Emil Kraepelin, né? Essa figura é marcante, ela é importante nesses estudos, porque lá na frente, em 1980, nós vamos ter uma ruptura. Então, nós fizemos uma aula sobre isso. Nós falamos da história da construção de um manual psiquiátrico que é chamado de DSM, né? Nós tivemos várias edições dele, né? Na 1 e na 2, basicamente o primeiro e o segundo era fundamentado na psicodinâmica e numa perspectiva então mentalista, de subjetividade e de uma construção também social, que era importante, mas que a partir de 1980 houve uma volta a uma perspectiva mais biológica, e surgiu aí aquele grupo que é chamado de neocrapelianos, que volta lá nas ideias do Kraepelin, que entende os transtornos mentais como um transtorno da fisiologia do sistema nervoso, um transtorno na estrutura física, na anatomia do sistema nervoso, né? Ou então, mais modernamente, se busca na genética, né? Que foi lá no Kraepelin uma sugestão dele, que haveria algo de degenerescência, né? E aí entra a teoria da degenerescência fundamentado na eugenia, muito perigosa, né? E aí o aspecto que tem hoje sido estudado na produção na ação dos psicofármacos são os processos mesmo de neurotransmissão
química, né? Ou seja, os processos em que as células se comunicam, né? Que é a sinapse, né? Então, foi apresentado a vocês uma sinapse, né? Que é a sinapse noradrenérgica, e aquele é um modelo, basicamente, de ação dos psicofármacos, ok? Então, fizemos um percurso histórico para a gente compreender, né, como é que se deu essa estruturação de um ramo da medicina chamada de psiquiatria, que se pauta pela prescrição de medicamentos que tratam ou que procuram tratar dos sintomas, que assim, se assim a gente puder dizê-lo, né, que tratam das manifestações dos distúrbios ou transtornos ditos psiquiátricos ou transtornos mentais. Então, passemos então para a farmacodinâmica, gente. Então, gente, como nós vimos, então, a farmacocinética trata do caminho do fármaco, né? Então, se estuda o caminho do fármaco. Quando a gente fala dos psicofármacos, gente, nós estamos falando o quê? Desde a sua ingestão até a sua eliminação. Isso é farmacocinética. A farmacodinâmica é basicamente da atuação da substância, tá? Do fármaco, ok? Então, a farmacodinâmica trata exatamente dessa interação do fármaco com o tecido. Obviamente, nós estamos falando de regiões em que ocorre a sinapse. Ocorre, certo? Então, só para relembrar, então, os psicofármacos ou vão agir sobre as enzimas que atuam na produção do neurotransmissor, certo? Tanto inibindo quanto potencializando a produção do neurotransmissor. Lembrando que o neurotransmissor pode ter uma ação excitatória ou inibitória. Como também pode atuar sobre os receptores da membrana pós-sináptica nas sinapses, ou então, um terceiro tipo de atuação é sobre as enzimas que destroem os neurotransmissores. Por exemplo, alguns psicofármacos, eles agem inibindo a destruição do neurotransmissor na fenda sináptica. Quando o neurotransmissor ele é eliminado na fenda sináptica e tem a sua ação sobre o receptor, uma parte desse neurotransmissor é destruída por enzimas. Isso é natural. Me parece, e aí a teoria que tenta responder um pouco isso, algumas teorias que sustentam que há sujeitos em que há uma destruição, ou por algum motivo há um momento da vida em que há uma destruição maior dessas enzimas, e havendo essa destruição maior, haverá uma menor disponibilidade desses neurotransmissores na fenda. E o psicofármaco atua impedindo que haja essa destruição e, portanto, o neurotransmissor vai ficar disponível na fenda sináptica, como é o caso da dopamina, né? Há uma destruição de dopamina e há medicamentos psicotrópicos que agem sobre as enzimas para que não haja essa destruição, e a pessoa, a dopamina, ela tem uma ação excitatória, então ela utiliza, alguns medicamentos vão agir, então, impedindo que haja essa destruição da dopamina e, portanto, uma ação antidepressiva, ok? Bom, em relação aos receptores, gente, então, assim, então a ação de um fármaco sobre os receptores, essa ação pode ser potencializando ou inibindo. Então, eu tenho um agonista ou um antagonista, né? Inclusive, há medicamentos que têm uma ação que é potencializada por conta da capacidade que esses receptores têm na célula pós-sináptica de receber esses fármacos são recebidos por esses receptores, eles têm afinidade por esses receptores, e ele acaba tendo a mesma ação biológica que teria, por exemplo, uma dopamina, e fazendo o quê? Com que o sujeito tenha, que haja uma ação excitatória, ok?
Então, há uma interação do fármaco com esses receptores. Então, há uma seletividade, ele não é para qualquer fármaco, esses receptores, eles são bastante específicos, né? Então, há uma capacidade de produzir, então, uma resposta biológica uma vez ligada a esse receptor. Aqui eu estou trazendo a vocês dois tipos de receptores, né? O ionotrópicos e o metabotrópicos, né? O que é importante saber é que o receptor é uma molécula que compõe um canal iônico com um sítio, com um ponto, com um lugar ativo para um determinado fármaco e que indica também que uma molécula-alvo com a qual o fármaco tem que se combinar e desencadear um efeito específico. Tá? Então, os estudos da ação dos psicofármacos são estudos sobre desses estudos é sobre esses receptores, né? Que são de dois tipos, ionotrópicos e metabotrópicos, né? Então, são canais, no primeiro caso, são canais iônicos, né? Que se abrem, que são controlados por ligantes, conforme já apresentado anteriormente, e os psicofármacos vão agir sobre esses receptores. Ou então eles vão agir sobre as proteínas que estão presentes nesses receptores, né? Que no caso a proteína G, por exemplo. Então ele controla a abertura e o fechamento desses receptores. Então essa é uma das formas de ação, ok? Um dos mecanismos de ação é quando o psicofármaco veja bem, gente, a ligação de uma molécula de um psicofármaco com o receptor pode ou não resultar na ativação desse receptor. Mas isso vai depender de características do fármaco, né? Há fármacos que são agonistas plenos, que é capaz de ativar o receptor e gerar uma resposta com alta eficácia, apresentando uma resposta biológica máxima, numa determinada dose, né? Para aquele sujeito, sempre lembrando então que a ação ele acaba se baseando numa ação mais genérica, mas no entanto cada um de nós temos receptores numa determinada quantidade no nosso sistema nervoso, em regiões mais específicas do sistema nervoso, por isso que a ação varia de pessoa para pessoa e às vezes há necessidade, e que vocês já ouviram falar, de ajuste de dose, porque a quantidade de fármacos presentes no sangue, ele precisa estar numa certa quantidade para ele ter aquela ação esperada biológica, que pode ser inibitória, como também pode ser excitatória. E aí há os agonistas que são parciais, e aqueles que têm uma ação contrária, que são os antagonistas, né? E os antagonistas o fármaco reduz de modo significativo a concentração do fármaco ativo no seu sítio de ação. Por exemplo, gente, um sujeito que chega num hospital, numa emergência, né? Muito agitado por estar utilizando, por exemplo, cocaína, geralmente ele vai tomar um medicamento que ele tem uma ação antagonista, né? Porque se ele está agitado, a necessidade é que tenha uma relação, o fármaco tem uma ação inibitória, ok? Bom, então em relação à farmacodinâmica, em relação aos sítios possíveis de ação, então nós temos receptores que nós já vimos, aí eu vou apresentar para vocês os canais iônicos, as enzimas e as proteínas. No caso, por exemplo, da ação, né, nesses 4 sítios, né, que são os receptores celulares, os canais iônicos, as enzimas e as proteínas, no caso dos canais iônicos, né, os fármacos em geral podem ativar ou bloquear esses canais. Então, a ação do fármaco depende do quanto ele bloqueia ou ativa esses canais. Em relação às enzimas, gente, as enzimas são proteínas cuja função é de uma ação sobre a molécula, produzindo um determinado neurotransmissor, ou então as enzimas têm a função de destruir esses neurotransmissores. Então, alguns fármacos vão agir sobre essas enzimas, inibindo ou potencializando a sua ação. E, enfim, as proteínas de transporte, porque os fármacos, eles normalmente eles não ficam livres completamente
na fenda sináptica. Muitas vezes ele tem que se acoplar a determinadas proteínas. Então, os estudos que se fazem no sentido de bloquear ou inibir esses transportes. E a ação do fármaco tem a ver, então, com a inibição ou não dessas proteínas. Então, como eu disse a vocês, nós temos uma ação que é antagonista ou agonista, ok? As agonistas estimulam a liberação, a ligação ao receptor, inibem a recaptação, a desativação e a promoção da síntese. Os antagonistas, a ação dos psicofármacos antagonistas, aqueles contrários, bloqueiam a liberação, bloqueio do receptor e a inibição da síntese. Gente, a ação também vai depender da tolerância e sensibilização. Administrações repetidas de um fármaco podem levar a alteração na sua efetividade subsequente, ou seja, produzindo tolerância ou sensibilização. A tolerância é a administração repetida do fármaco, que acaba diminuindo seu efeito ou requer aumento de dose. Só que isso, gente, tem um limite, porque numa superdosagem você pode ter o que a gente chama de overdose, e aí nós temos uma reação que pode levar o sujeito à morte, né? Um excesso, por exemplo, de fármacos cuja ação é inibitória, o que pode acontecer é uma parada total do sistema nervoso central, uma inibição do funcionamento do corpo, uma parada cardíaca, uma parada respiratória. A sensibilização é a administração repetida do fármaco que resulta no aumento da efetividade do mesmo. Então, nós temos a sensibilização e a tolerância. A tolerância pode refletir na diminuição da ligação do fármaco com o receptor ou a redução na ação pós-sináptica do medicamento. Bom, tanto os fármacos quanto a psicoterapia, gente, convergem para circuitos cerebrais. Isso é importante ressaltar. Ok? Talvez a combinação pode ser aproveitada para aumentar a eficácia e obter melhores resultados, mas isso é preciso estudos, né? Ainda não há um estudo cabal que diga, não, há uma convergência entre a ação do psicofármaco e psicoterapia. Há muitas suspeitas, há muitos estudos que estão sendo feitos, né? As psicoterapias podem ser conceitualizadas como fármacos epigenéticos que estão fora, né, que estão em volta da genética do sujeito, ou pelo menos como agentes terapêuticos que atuam de forma epigenética, de modo semelhante ou complementar aos psicofármacos. Continuamos com essa questão que foi colocada anteriormente, né? O teste genético, né, a genotipagem, tem um potencial de ajudar tanto no diagnóstico de doenças psiquiátricas quanto na escolha de psicofármacos. Essas são questões em abertos. Então, os estudos genéticos podem levar realmente a um mapeamento e a utilização mais específica, como a não chegar a nenhuma conclusão em relação a isso. Né, gente? Eu vou trazer agora alguns medicamentos mais rápidos para a gente comentar, né? Que é, gente, por exemplo, esse medicamento cujo nome fantasia é Gardenal, ele contém uma substância um fármaco chamado fenobarbital, certo? Que é uma ação, que é uma substância barbitúrica, né? Que é um anticonvulsivante, hipnótico e sedativo, ok? Ele tem uma ação, uma capacidade de interagir com um receptor bastante específico, né, que são os receptores do GABA, que é um neurotransmissor. Gente, a gente produz o gama-aminobutírico, isso é um neurotransmissor, ok? E o fenobarbital, ele se liga exatamente a esses receptores do GABA, então potencializando uma ação do GABA, né, em determinadas regiões, portanto atuando então como um medicamento inibidor do funcionamento do sistema nervoso, portanto sedativo, hipnótico e convulsivante. Gente, tem aqui isso aqui é uma curiosidade, né? Ele foi utilizado na época na Alemanha, no período do nazismo, né, para dar cabo de crianças que nasciam doentes, né, de meninos, de bebês que nasciam doentes. Era dada uma alta dosagem desse fenobarbital, e na alta dosagem ele produz o quê? Um efeito absolutamente inibitório sobre os sistemas do organismo, levando a uma parada cardiorrespiratória. Gente, a fluoxetina é um medicamento amplamente utilizado, é um inibidor seletivo da recaptação da serotonina,
né? Então a serotonina ela é uma substância tem uma ação estimulante, não é? Só que ela é destruída, uma parte ela é destruída. E aí quando se toma a fluoxetina impede a recaptação e a destruição da serotonina, e a serotonina fica na fenda sináptica e produzindo uma ação que seria uma ação estimulante, portanto, contra os processos que a gente chama de depressão. Né? O cloridrato de amitriptilina é um antidepressivo tricíclico, né? Desenvolvido na década de 60, está na lista, gente, dos medicamentos essenciais da OMS, é um antidepressivo também, né? E que também tem a sua ação em que bloqueia a recaptação do neurotransmissor na fenda sináptica. Então, a ação de alguns medicamentos está geralmente relacionada ao quê? A recaptação na fenda sináptica de um neurotransmissor, primeiro. Segundo, um psicofármaco vai atuar, então, sobre os receptores. Os receptores são estruturas que recebem os neurotransmissores ou os psicofármacos, ou então vai atuar sobre as enzimas que produzem os próprios neurotransmissores. Gente, então, esse tipo de atuação. Essas coisas foram apresentadas de forma genérica a vocês. É claro que isso precisa ser aprofundado, né, gente? Eu trouxe a vocês, então, uma perspectiva de um modelo, né, quando eu apresentei a sinapse noradrenérgica, da ação dos psicofármacos, e que vale a pena dar uma olhadinha lá, viu, gente? Então, com essa aula, nós fechamos o nosso curso de psicofarmacologia.